Bom dia a todos. Eu já quero desejar a paz e a graça do nosso Senhor Jesus que estejam com todos nós. E eu já quero também agradecer a confiança, de todo o presbitério, aos pastores, a toda a igreja. E também agradecer principalmente a Deus, agradecer por essa oportunidade de ser um canal da sua palavra, por esta graça. E desde já também quero parabenizar todas as mamães. Feliz Dia das Mães a todas as mamães, em especial a minha mãe, que deve estar assistindo também. Parabéns, mãe, um beijo. E também a minha esposa, que está aqui comigo, que também é mamãe. Deus levou o nosso bebê com poucos meses, ainda no ventre, mas eu vi uma frase que me marcou bastante, que dizia que aquele filho que perde os pais, ele se torna órfão, Mas uma mãe que perde o seu filho, não existe palavras para descrever isso, E eu acredito porque o pai e a mãe, mesmo que perca seu filho, ele continua, para sempre, então, sendo pai e sempre a mamãe. Parabéns, Zaida Carolina, minha esposa. Deus te abençoe. E eu vim aqui, irmãos, para dizer que Jesus, Ele é, não é verdade? Ele é o grande eu sou. Jesus, Ele sempre foi e Ele sempre será. Jesus, Ele é o Emanuel, Ele é o Salvador, o Cristo, o Messias. Ele é a estrela da manhã, Ele é o leão de Judá, a raiz de Davi. Ele é o Filho do homem, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é o Alfa, Ele é o Ômega, Ele é o princípio, Ele é o fim. Ele é maravilhoso, o conselheiro, o Deus forte. Ele é o príncipe da paz. Ele é o Verbo, Ele é a pedra angular. Ele é o servo sofredor, Ele é a rocha, o Filho do Deus vivo. Ele é o juiz, Ele é o advogado fiel. Ele é o grande eu sou. Ele é o pão da vida. Ele é a luz do mundo. Ele é a porta das ovelhas. Ele é o bom pastor. Poderia ficar a manhã inteira tentando localizar os nomes que a palavra de Deus atribui ao nosso Senhor Jesus. Mas esta manhã nós iremos nos atentar para a palavra que foi lida no Evangelho de João. Você pode abrir sua Bíblia, então, em João 10. João 10, a partir do versículo 11. Onde João, o discípulo amado, ele vai relatar Jesus dizendo: eu sou o bom pastor. Quero pedir que vocês orem mais uma vez comigo, pedindo a direção do Espírito Santo de Deus, que Ele venha nos iluminar, nós possamos entender melhor a palavra do nosso Senhor, o que Jesus está dizendo nesse texto, que possamos aplicar isso em nossas vidas. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai amado, nós te agradecemos pela Tua graça, pelo Teu amor, pela Tua misericórdia em nossas vidas, Senhor. E eu peço que Teu Espírito Santo se faça presente essa manhã, que venha nos iluminar, que venha nos dar sabedoria, entendimento e discernimento. Que nós possamos entender o que Jesus vem falar conosco nessa palavra, possamos aplicar ela em nossas vidas e que a Tua igreja possa ouvir, Senhor, a Tua voz. Que só consigamos ouvir o que provém da Tua palavra verdadeiramente. Assim eu oro, eu agradeço em nome do Teu Filho amado Jesus, o Cristo. Amém. Nessa série urbana nós estamos falando sobre os 7 eu sous de Jesus, no Evangelho segundo João. Nós já vimos em João 6, Jesus dizendo: eu sou o pão da vida. Em João 8, Jesus está dizendo: eu sou a luz do mundo. Em João 10, na semana passada, nesse mesmo texto, nós vimos o pastor Isaac pregar, Jesus dizendo: eu sou a porta das ovelhas. Então agora nós lembremos o quarto eu sou, onde Jesus vai dizer, a partir do versículo 11 de João 10, eu sou o bom pastor.
E eu quero trazer novamente, o contexto para que nós possamos compreender, realmente o que Jesus está querendo dizer nesse texto com eu sou o bom pastor. E o contexto ele se inicia lá no capítulo 9, como foi falado também a semana passada, mas é impossível eu não falar novamente, E nós vemos Jesus curando um cego nesse capítulo 9. Ele cura um cego, e não é qualquer cego, ele é um cego de nascença, É um cego que o texto diz que era conhecido por todos na cidade de Jerusalém, que ele era mendigo, Ele estava ali nas portas da cidade, mendicando. E após esse milagre, então, que Jesus cura esse cego, isso se torna totalmente conhecido da cidade, causa um reboliço. E lógico que os fariseus, então, naquela época, eles ficam revoltados. Por quê? Porque eu acho que o maior impacto, a maior polêmica nesse texto capítulo 9, é que Jesus ele faz essa cura num sábado. Jesus cura o cego em um sábado. Para os fariseus, líderes religiosos dessa época, isso era muito grave, porque eles guardavam a lei de Moisés e eles guardavam o sábado. Eles tinham vários outros ritos, vários outros costumes, várias regras que eles mesmos criaram e que faziam disso, então, algo muito importante, a guarda do sábado. E o texto diz também que os fariseus eles vão até esse cego e entrevistam ele. Ele diz, olha, fala a verdade, esse homem que te curou, ele é um pecador, ele não pode ser da parte de Deus. E o que o cego diz, a única coisa que ele diz, olha, eu não seria pecador, eu não sei, mas eu sei que eu era cego e agora eu vejo. Eles estavam muito preocupados, os fariseus, em guardar a sua lei. E eles não estavam vendo o que foi realmente essa cura do cego. E então o que Jesus vem falar nesse texto é justamente isso. Ele quer mostrar para esses fariseus que eles eram os verdadeiros cegos. Os fariseus eles eram totalmente legalistas. Eles tinham esse legalismo, então, como a sua religião. Esse legalismo que ele é egoísta, é um legalismo hipócrita, é um legalismo que é baseado em méritos, e também muito ganancioso. O capítulo 9 encerra, então, com Jesus ensinando que a verdadeira cegueira era daqueles que não enxergavam que a cura daquele cego representava. Então, a gente inicia agora com o capítulo 10. Nós vemos agora para o capítulo 10, nos primeiros versículos, Jesus ele conta uma parábola do pastor e as suas ovelhas. Logo então no versículo 7 ele diz, eu sou o bom pastor. Agora, para a gente entender realmente o que Jesus quer dizer com eu sou o bom pastor, nós temos que entender mais duas coisinhas importantes também. Dois panos de fundo importantes, além desse contexto do capítulo 9. Que é essa parábola que ele conta, que eu sou o bom pastor, e o pastor e as suas ovelhas. Esse contexto de pastor e suas ovelhas é muito importante, porque era muito comum naquela época. Era algo que era muito... As pessoas sempre viam o pastor com as suas ovelhas, e era muito comum naquela época dos palestinos, fazia parte da cultura do povo, fazia parte da economia, isso tudo. E é interessante como Jesus ele usa essas coisas do dia a dia, não é verdade? Nossa rotina, nosso dia a dia, e para eles isso era muito comum, o pastor e suas ovelhas, mas ele usa isso para ilustrar o seu reino. Cada imagem da nossa realidade, Jesus pegava como uma parábola, uma rotina nossa, e ele mostra o seu reino através delas. Então, isso é muito importante. E falando, através dessas palavras, das parábolas, Jesus ele queria demonstrar a si mesmo, como o Logos, como o Verbo divino, como o Criador de todas as coisas, e como que ele sustentava todas elas. Na verdade, quando a gente está em casa, nessa quarentena, fazendo aquele pão na cozinha, eu fiz bastante pão, bastante doce agora nessa quarentena, pelo menos. Ou então aquele churrasco que a gente já está marcando, pós-quarentena. Por favor, me convidem aí para o churrasco.
Vai ser muito legal, imagina depois da quarentena, o churrasco, como vai ser, né? Pode me chamar. Então, nesses momentos, Deus pega essas pequenas coisas e transforma elas em parábolas e demonstra o seu reino, como isso faz parte do seu reino. Porque uma simples ovelha, o seu pastor, que era comum naquela época, ela diz muita coisa, principalmente em frente a esse legalismo da época, em frente a esse secularismo que nós temos hoje, esse dualismo que diz, isso é de Deus, isso não, isso que é gospel, né? Ou isso aqui é secular, isso é sagrado, isso é profano. Jesus ele mostra essas pequenas coisas e nos diz que tudo pertence a Ele, que tudo é por Ele, que tudo é para Ele, tudo é por Jesus. E a segunda coisa que é importante para nós entendermos esse texto de João 10, uma profecia que está em Ezequiel 34. Então você pode marcar a sua Bíblia em João 10 e abrir comigo lá em Ezequiel, livro de Ezequiel, capítulo 34. Uma profecia contra os pastores infiéis de Israel. No período pré-exílico, né, ou seja, antes do exílio, Ezequiel então declara essa profecia aos reis, aos profetas, aos sacerdotes daquela época. E eles consideravam essas pessoas como falsos pastores. Deus estava dizendo que eles eram falsos pastores. Podemos ver então do versículo 1 ao versículo 6. Veio a mim esta palavra do Senhor. Filho do homem, profetize contra os pastores de Israel. Profetize e diga-lhes, assim diz o soberano, o Senhor. Ai dos pastores de Israel, que só cuidam de si mesmos. Acaso os pastores não deveriam cuidar do rebanho? Vocês comem a coalhada, vestem-se de lã e abatem os melhores animais, mas não tomam conta do rebanho. Vocês não fortaleceram a fraca, nem curaram a doente, nem enfaixaram a ferida. Vocês não trouxeram de volta as desviadas, nem procuraram as perdidas. Vocês têm dominado sobre elas com dureza e brutalidade. Por isso elas estão dispersas, porque não há pastor algum. E quando foram dispersas, elas se tornaram comida de todos os animais selvagens. As minhas ovelhas vaguearam por todos os montes e por todas as altas colinas. Foram dispersas por toda a terra e ninguém se preocupou com elas e nem as procurou. Deus está dizendo para eles, os reis sacerdotes, os profetas desse período pré-exílico, vocês são falsos pastores. Por quê? Porque eles estão enganando o rebanho. Eles estão usufruindo do rebanho, mas não estão preocupados em apacentar as ovelhas, em cuidar dos rebanhos, em juntá-las, em cuidar das feridas. Eles estão preocupados com o benefício próprio, né? Estão preocupados com eles mesmos. E através desse legalismo, né, religioso que eles tinham, cada vez mais eles estavam dispersando as ovelhas e maltratando elas. Agora, a profecia continua. Nós podemos ver no versículo 11 agora. Que Deus diz assim, Ezequiel dizendo, porque assim diz o soberano, o Senhor, eu mesmo buscarei as minhas ovelhas e delas cuidarei. Interessante que Deus não diz a Israel, eu vou te dar novos pastores, vocês são falsos, então vou te dar outros pastores. Eles mesmos diz que Ele, o próprio Deus, irá até o rebanho cuidar dos pastores, cuidar das suas ovelhas, não é verdade? O próprio Deus irá até o seu rebanho cuidar dele. É isso que o texto está dizendo. Versículo 23, também podemos ler, diz, porei sobre elas um pastor, o meu servo, Davi, e ela cuidará delas e será o seu pastor. Esse texto é conhecido pelos judeus como uma profecia messiânica, né? Onde o próprio Deus, o Messias, né? O próprio Messias viria e ele teria que ser descendente de Davi.
né, da linhagem de Davi. Né, e nós sabemos que o nosso Messias, né, o verso 23 diz, é o nosso pastor que veio como Messias da linhagem de Davi. Voltando agora para João 10, para a gente agora pode entender um pouco melhor através desse contexto, é que os próprios judeus, né, que consideravam essa passagem como messiânica, então o próprio Jesus vai dizer em João 10, eu sou esse Messias, né? Eu sou esse bom pastor de Ezequiel 34, enquanto vocês são esses falsos pastores. É isso que Jesus está dizendo em João 10. Eu sou o bom pastor e vocês são os falsos pastores. Ele é o verdadeiro pastor de Israel, Jesus, enquanto os fariseus eram os falsos pastores. E esse é o enredo do capítulo 10. Né? Esse é o enredo que vai dizer, para a gente entender, então, o que Jesus estava dizendo como sendo o bom pastor. Jesus, o verdadeiro líder e pastor, contra os mercenários, os ladrões e os falsos líderes, portanto, os falsos pastores de Israel. Esse é o contexto para a gente entender. Agora, vocês imaginam os fariseus, que já estavam bravos, né, já estavam perturbados por Jesus estar feita a cura no sábado, né, estar curando aquele cego no sábado. Imagina agora quando ele diz, eu sou o Messias, eu sou o bom pastor, referenciando a Ezequiel 34, né, e vocês são falsos pastores. Né, agora eles ficam então enlouquecidos. E agora então nós vamos, versículo a versículo, expor e tentar compreender melhor, né, o que Jesus está querendo dizer como sendo um bom pastor. Versículo 11 ao 13 diz assim, eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. O assalariado não é o pastor a quem as ovelhas pertencem. Assim, quando vê que o lobo vem, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo ataca o rebanho e o dispersa. Ele foge porque é assalariado e não se importa com as ovelhas. Jesus está dizendo nesses versículos, ele está, na verdade, fazendo uma comparação, né, entre o bom pastor e o assalariado, ou o mercenário, como pode estar na sua versão, né, o mercenário. Nada mais é do que um empregado, né, onde o pastor ele tinha como um ajudante, né, alguém que ele contratava e pagava um salário para ajudar com o rebanho. E o que Jesus está dizendo é que esse assalariado, o propósito dele não é em si as ovelhas, mas sim o que ele vai receber por isso. O benefício próprio disso, o seu salário, o seu dinheiro. Enquanto que ele, o bom pastor, o verdadeiro pastor, ele arrisca a sua vida pelas ovelhas, ele dá a sua vida pelas ovelhas. Já o assalariado, quando ele vê o lobo, o que ele faz? Ele foge. Ele não vai dar a sua vida por elas, não vai arriscar a sua vida por elas, porque ele não é o dono das ovelhas. Ele apenas está interessado no que isso pode proporcionar para ele em benefício próprio. O que Jesus está dizendo, na verdade, é que a prova que ele dará de que ele é o bom pastor é que ele dará a sua vida pelas ovelhas. É isso que Jesus está dizendo. Essa é a prova que ele dá. Ele vai dar a sua vida por elas. Enquanto os falsos pastores, os falsos líderes religiosos estão usurpando as ovelhas, estão preocupados em arrecadar o seu dinheiro, o seu benefício próprio através das ovelhas, e qualquer semelhança hoje em dia não é mera coincidência, não é mesmo? O verdadeiro pastor, então, ele dá a sua vida pelas ovelhas. É isso que esse versículo está nos dizendo. E o versículo 14 e 15. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas, e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece, e eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Jesus diz que conhece as suas ovelhas. Ele conhece quem são dele, quem são suas ovelhas. Agora, que conhecimento é esse? Que tipo de conhecimento que diz? Porque ele diz assim que ele conhece, como conhece
ao seu pai. Ele conhece as ovelhas como elas conhecem, e o seu pai a conhece como ele conhece a Deus, ao seu pai que está no céu. Jesus, esse verbo na verdade, conhecer, né, ele no grego, ele não representa muito mais do que o conhecer pela aparência, né, para conhecer através, fisicamente dizendo, né, aparência física. Esse verbo conhecer, ele traz algo mais profundo, né? É um conhecer através de um relacionamento íntimo. E ele é usado muitas vezes por isso, né? Na verdade, é uma aparência por completo, uma aparência individual, uma aparência pessoal, um conhecer pessoal, individual e profundo, por completo. Um conhecer íntimo, realmente. Isso quer dizer que as ovelhas, elas não estão perdidas. As ovelhas, elas não são anônimas. Jesus conhece as suas ovelhas, ele as apacenta, ele cuida delas. E também é algo muito profundo, né? Muito bonito, muito grandioso. Quando Jesus, ele diz, assim como o Pai me conhece, eu conheço o Pai. Eu dou a minha vida pelas ovelhas. Jesus está dizendo também que existe uma semelhança entre o modo real que ele conhece o Pai que está no céu e o modo que ele conhece as suas ovelhas. Jesus, ele vê a si mesmo no Pai e ele vê a si mesmo nos seus discípulos. Eu diria até que ele reconhece o seu próprio caráter nas suas ovelhas. Ele vê a sua própria marca nelas. Em 2 Timóteo, na carta Paulo escreveu a 2 Timóteo, no capítulo 2, versículo 19, o apóstolo Paulo diz: o firme fundamento de Deus permanece, tendo este selo: o Senhor conhece os que lhe pertencem. E é difícil enfatizar isso, né, porque é um enorme privilégio para as ovelhas, né, de ser conhecida de forma tão pessoal, tão íntima, né, de forma tão amorosa pelo nosso Senhor, o Filho de Deus. Essa é uma dádiva, certamente, né, que todas as ovelhas nós temos. E que também nos remete a uma promessa de vida eterna. Na verdade, Jesus dá a sua vida pelas ovelhas. E no versículo 16, Jesus também vem dizer: tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. É necessário que eu as conduza também. Elas ouvirão a minha voz, e haverá um só rebanho e um só pastor. Agora Jesus se refere aos gentios. Jesus se refere aos não-judeus. Está se referindo a mim e a você. Né? E agora assim que os fariseus ficam totalmente pirados, né? Eles ficam enlouquecidos. Porque, na verdade, Israel, quando é escolhida por Deus, ela deveria ser uma nação missionária. Ela deveria ser um povo escolhido que levaria a verdade para as outras nações, que levaria o Deus único às outras nações. Mas não é isso que acontece, né? E Israel, ela se torna totalmente legalista, cria suas próprias regras, né, cada vez mais, separando-se dos gentios. E isso faz com que elas se dispersem, e acontece que até mesmo Pedro, né, quando a gente vê Pedro tentando entrar na casa de Cornélios, né, ele reage a isso, e é necessário receber uma revelação, né, da parte de Deus para que entre na casa de Cornélios, porque judeu não entrava na casa de gentil. Não é mesmo? E a gente vê Jesus dizendo, né, aqui no versículo, que ele está falando, né, Jesus disse que tinha outras ovelhas, que elas não eram desse aprisco, que elas não eram de Israel. Não é? Jesus está falando agora, então, sobre a sua igreja. Jesus está falando, né, de judeus e gentios juntos, né, unidos, convertidos, né, formando o rebanho, formando uma só igreja, formando o povo de Deus. E elas ouvirão a minha voz. Né? Reparem que as ovelhas ouvem a voz do Senhor. A gente vai falar um pouco disso mais para frente. E haverá um só rebanho
e um só pastor. Né? Essa é a igreja do Senhor Jesus, o qual ele já faz menção nesse texto. Versículos 17 e 18. Por isso é que meu Pai me ama, porque eu dou a minha vida para retomá-la. Ninguém a tira de mim, mas eu dou a minha vida de espontânea vontade. Tenho autoridade para dá-la e para retomá-la. Essa ordem eu recebi de meu Pai. Jesus agora então diz que ele irá ser morto. Não é? Nessa altura, lógico que os fariseus já tinham intenção de matar a Jesus, já tinham intenção de prendê-lo. Mas isso não vai acontecer só mais para frente, não nesse momento. Mas o que Jesus diz é: eu vou ser morto, mas não são vocês que irão tirar a minha vida. Eu mesmo a dou. Eu mesmo estou dando a minha vida pelo meu rebanho, pelos meus pastores. É isso que Jesus está dizendo. E nós sabemos que se Jesus quisesse, ele podia chamar uma legião de anjos, né? E tirá-la para salvá-la das mãos dos soldados, mas não é isso que ele faz. O que acontece na cruz não é a morte de um condenado pelos romanos, mas é o sacrifício voluntário de um pastor pelo seu rebanho. O que acontece na cruz não é a morte de um condenado pelos romanos, mas é o sacrifício voluntário e expiatório, né, de um pastor pelas suas ovelhas. E ele diz também: tem autoridade para dá-la e para retomá-la. Que já faz referência à sua ressurreição. Ele dá a sua vida, mas certamente a sua vida voltará ainda mais gloriosa. É isso que acontece. E já está relatando um plano de redenção. Deus, né, vindo trazer redenção para os homens. E essa autoridade é dada pelo Pai. E lendo esses versículos, é impossível, pelo menos para mim, não lembrar da tensão que existe entre a soberania divina e a responsabilidade humana. Nós sabemos pela história bíblica que nós, o povo, né, da época, escolhe Barrabás e diz: nós queremos Barrabás. E quanto a Jesus, crucificam? Todos gritaram. Jesus é crucificado por mim e por você, porque nós, o seu povo, escolheu isso, decidiu por isso. Mas, ao mesmo tempo, nós vemos Jesus dizendo: já faz tudo parte do plano. Isso já é autoridade dada pelo meu Pai. Deus é o Deus da história. Deus, ele é soberano sobre todas as coisas. Ele tem o controle sobre todas as coisas, pode ter certeza, né? E versículo 19 a 21, para terminar esse texto, diz: diante dessas palavras, os judeus ficaram outra vez divididos. Muitos deles diziam: ele está endemoniado e enlouqueceu, por que ouvi-lo? Mas outros diziam: essas palavras não são de endemoniado. Pode um demônio abrir os olhos dos cegos? A palavra de Deus, irmãos, quando ela é pregada, o evangelho, quando ele é pregado, ele causa uma divisão, uma certa divisão. Mas é uma divisão boa, é uma divisão que, na verdade, é usada para separar as suas ovelhas. O evangelho, ele separa os que são ovelhas do Senhor. E quando o incrédulo ouve, a primeira vez o evangelho, é dessa maneira que ele costuma agir, Isso é loucura, Isso não faz o maior sentido para mim, isso é loucura. O evangelho realmente é loucura para os homens. Mas os que são ovelhas de Cristo têm uma outra reação, na verdade, aqueles que fazem parte do aprisco. Ele diz: faz todo sentido, Era isso que faltava para a minha vida, isso me completa agora. E realmente faz todo sentido. As ovelhas ouvem a sua voz. Pode ser que você não tenha todo o conhecimento teológico necessário, juntar todas as pecinhas teológicas, mas a ovelha reconhece a voz do seu pastor. É isso que o texto está dizendo, isso que é o mais importante. Não é mesmo? Eu acho que a gente respondeu o que Jesus está querendo dizer quando ele diz o bom pastor.
através de todo o contexto, né, através desses versículos, mas eu queria trazer uma aplicação disso então para nossas vidas, através de mais 2 perguntas, né, que a gente precisa responder. Como saber se eu estou do lado das ovelhas? Acho que essa é a grande questão, não é mesmo? Nós sabemos que a ovelha ouve a voz do pastor. E a ovelha, ela coloca o pastor em foco, né, o bom pastor, nosso Senhor Jesus, e ela o segue. A ovelha é um animal indefeso, um animal frágil, não é? A sua única habilidade talvez seja seguir o seu pastor. Isso às vezes pode chocar alguns, né? Porque a ovelha ela não está preocupada em se aparecer, não é verdade? Ela não está querendo ser nenhum leãozinho, né? Por aí, ou um outro animal. Não, ela é a ovelha. E ela está preocupada em ouvir a voz do seu pastor e segui-lo. Jesus vai à frente e a ovelha então dá o seu controle, dá todo o mérito, né, dá a sua direção para o bom pastor que vai à frente. Todo o mérito, né, não é da ovelha, as suas obras, o mérito das suas obras são para esse pastor e não é das ovelhas. Ele nos dá uma dica também, o Senhor Jesus, em Lucas 9, em Mateus 16, perdão. Ele diz assim: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo e tome diariamente a sua cruz e então siga-me. Saber que se você é uma ovelha, é só fazer o que está escrito aí. Não é? Quem quiser me acompanhar, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Parabéns, aí sim você será uma ovelha. O texto também ensina que a ovelha, ela não é ovelha porque ouve a voz do pastor. Não é? No versículo 16 a gente pode ver isso. Tem outras ovelhas que não são desse aprisco, é necessário que eu as conduza também. E elas ouvirão a minha voz. Ou seja, Jesus diz que porque ela é ovelha, ela ouve a voz do seu pastor. E é por elas que ele dá a sua vida. O sacrifício de Jesus não é em vão. A ovelha o segue o bom pastor, e porque ela o segue, a sua vida será eterna, ao lado do bom pastor. Outra questão que nós podemos responder mas como reconhecer a voz de Jesus hoje em dia? Como podemos ouvir a voz do bom pastor em meio a tantas vozes que se levantam hoje em dia, não é verdade? Através das redes sociais, né? Todo mundo quer dar uma opinião, quer falar alguma coisa, mas como reconhecer, então, a voz do nosso Senhor Jesus? Jesus, ele fala através da sua palavra. Esta palavra, eu creio que esta é a voz do Senhor Jesus. Esta é a voz do pastor. Sumo pastor, né? O nosso bom pastor é o sumo pastor também. E por sua graça, ele nos dá a oportunidade, né, dos copastores, dos seus discípulos, dos seus servos, dos seus vocacionados, dos seus chamados, de pregar a sua palavra. Somos ovelhas, né, falhas, pecadoras também. Não somos perfeitos, mas nós nos arrependemos dos nossos pecados e tentamos buscar, ouvir a voz do pastor e de propagar. Essa é a nossa missão, propagar a voz do pastor. Mas nós não temos nenhum direito de falar aquilo que o bom pastor não disse. Nós não temos direito nenhum de dizer aquilo que a palavra do pastor nos disse. Jesus nos alerta sobre esses falsos pastores, não é? Que fogem quando vê o lobo. E acredite, hoje em dia existe até lobo, né, trazendo um falso evangelho. O lobo pregando, né, um falso evangelho hoje em dia. Por isso nós temos que tomar muito cuidado. Mas que o Espírito Santo, ele nos conduza, né, nessa caminhada. Onde nós sabemos que a ovelha, ela reconhece a voz do seu pastor. Certamente você reconhecerá
quando a palavra é pregada, quando a voz do pastor ela é pregada, né, dentro da sua palavra. E eu finalizo, então, dizendo o que eu aprendi, né, nesta igreja uma vez. Sou grato a Deus por ser uma ovelha que me conduziu, né, até essa igreja, onde eu posso ouvir a voz do pastor sendo pregada aqui, a voz do nosso bom pastor, que uma vez eu ouvi nessa igreja: ninguém passa despercebido por Jesus. Isso é verdade. Ainda mais nos tempos de pandemia, né, que nós temos hoje, todos temos uma opinião sobre Jesus. Mesmo que sejamos um ateu ou alguém de outra religião, nós temos uma opinião ou um achismo sobre a pessoa do nosso Senhor Jesus. E até mesmo nessa epidemia aí, que estava em casa, eu estou tendo alguns problemas de saúde, né? Pressão alta. E eu tomei um remédio para baixar minha pressão. E aí minha pressão chegou a 0, eu acabei desmaiando. Minha esposa que teve que me socorrer, né? E eu tive que ir ao hospital, mas graças a Deus ficou tudo bem. Mas eu me lembro que nesse momento que eu estava, né, preparando até mesmo a palavra, e chegando a desmaiar, eu disse: Senhor, meu Deus, perdoa os meus pecados, né? Que eu possa ser realmente uma ovelha. Nessa hora todo mundo quer ser ovelha, pode acreditar nisso, né? Nessa hora todo mundo quer ser ovelha, porque o Senhor disse: me perdoa. E na verdade que o Senhor Jesus é o nosso bom pastor, e Ele é o único que pode nos trazer esperança, né? Nessa época de pandemia que nós temos hoje. Mas uma pergunta eu quero deixar para vocês para finalizar, uma pergunta que certamente distingue quem é a verdadeira ovelha e quem não é. Uma pergunta que foi feita por Jesus a seus discípulos, né, em Lucas 9, que diz: quem vocês dizem que eu sou? Quem vocês dizem que eu sou? Não é? Em meio a tantos nomes dados por Deus, né, por Jesus, como eu li alguns bíblicos, né, muitos dizem aí afora: Jesus é um mero médium, Jesus é apenas um profeta. Outros nomes são dados a Jesus. Mas a pergunta que eu deixo para você essa manhã: quem vocês dizem que Jesus é? Não é? A palavra de Deus, ela é única, ela é viva, eficaz, ela é verdadeira, ela é infalível. A palavra de Deus, ela é inerrante. Como vimos no livro de Ezequiel, uma profecia, e sendo cumprida por Jesus em João 10, dizendo: eu sou aquele Messias. Eu acredito que a Bíblia, ela é a voz de Deus, escrita por homens inspirados, cheios do Espírito Santo. Não é? E eu peço que vocês meditem nesta palavra. Meditem na palavra, estudem, se dedique a ouvir a voz do Senhor Jesus. Assim Ele se tornará cada vez mais íntimo. Nós nos tornaremos cada vez mais íntimos do nosso bom pastor. Quero orar para finalizar. Oremos comigo. Senhor, nosso Deus e Pai, que o Teu Espírito nos ajude, Senhor, a ouvir a voz do bom pastor. Que o Senhor nos livre dos falsos mestres, dos falsos pastores, dos lobos, e que nos guie segundo o Teu Espírito, através da Tua palavra, que nós possamos dar nosso controle, né, toda a nossa vida a Ti. Que o nosso foco, o nosso exemplo, seja o nosso Senhor Jesus. Que o Senhor abençoe o Seu rebanho, a Sua igreja santa. É o que eu Te peço e agradeço, em nome do Teu Filho amado, Jesus, o Cristo.